Manuela, eu esperar um pouquinho e ver se o Estevão chega aí, tá? Pra gente continuar, né? Pra gente fechar essa parte do quando tende ao infinito, quando é fração, beleza? Aí eu concluo com vocês o que eu quero passar para vocês, o que quero passar para vocês de que cai na prova de vocês é geralmente esse nível, tá? Espera só um pouquinho. Emanuele, vamos continuar, né? Ele não voltou até agora, já é para ter voltado. Vamos lá. Vou fechar com você aqui então, beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse macete do limite no infinito quando tem uma função racional, né? Que é uma função em fração, tá? Você, né, para facilitar, tá bom? A gente vai sempre dividir por x elevado ao maior expoente do denominador, ok? Então, sempre vai ser a divisão pelo maior expoente do denominador. Então, esse vai ser o macete, tá? Então, vamos lá. Eu vou até diminuir um pouco aqui, que aí eu vou conseguir fazer aqui, beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, é limite, tá? Limite, tá? De x tendendo a mais infinito. Aí, vamos lá. Aqui é 5x ao cubo, tá? 5x ao cubo, tá? Aqui é menos 6x, aí é mais 1, né? Eu estou na letra B, tá? E aí vou dar um espaço aqui, né, para poder fazer as divisões, tá bom? E embaixo está 6x ao cubo, tá? E mais 2. Aí, Emanuel, no denominador, tá? O maior x com o maior expoente é o x ao cubo. Então, o que você vai fazer? Você vai literalmente dividir todos os termos, inclusive os de cima, por x ao cubo. Então, você vai dividir por x ao cubo. Aqui. Vai dividir também por x ao cubo. Tá? Vai dividir aqui por x ao cubo. Tá? Só um macetinho, tá? Você vai dividir por x ao cubo. E aqui você vai dividir por x ao cubo. Ok? Lembra que eu falei com você e com o Estevão que quando você faz o limite no infinito e fica uma constante em cima e o x embaixo, ele vai para zero? Lembra que eu falei isso com vocês?
Então, o que acontece? Em vários momentos isso aqui vai acontecer. Tá, o 2 sobre x ao cubo, né? Ele vai para zero, né? Porque quando vai para o infinito aqui embaixo, né? Ele vai para zero. A mesma coisa isso daqui também. Vai para zero. Tá? Esse x sobre x ao cubo, ele também vai para zero. Porque lembra que eu falei com vocês? Né? X sobre x ao cubo, que você vai cortar aqui o x com um x aqui, né? E aí vai ficar, né? 1 sobre x ao quadrado, que aí vai para zero, né? Então, essa parte aqui também vai para zero, tá? E aí, vou botar o igual aqui logo, né? E aí, o que acontece? Eu só tenho esses dois termos aqui, esse e esse. Porque aí, Emanuel, o que acontece? Eu vou cortar x ao cubo com x ao cubo, né? Cortei x ao cubo com x ao cubo dá 1. Então, sobrou quem aqui? O 5 aqui em cima, tá? E embaixo, quando eu corto x ao cubo com x ao cubo também, vai sobrar o 6 embaixo. E agora o mouse deu ruim aqui para fazer o 6 aqui. Ó, sobrou o 5 aqui em cima. E embaixo, quando você cortou aqui, sobrou o 6. 5 sobre 6. Aí, o limite de x tendendo a mais infinito é 5 sobre 6. Entendeu o macete que você tem que fazer? Você divide o x com o maior expoente do denominador. Aí divide por todo mundo, né? Quando o x ele fica embaixo no denominador e vai para mais infinito, ele vai para zero. Foi para zero, foi para zero e foi para zero, né? Como aqui x ao cubo é igual a x ao cubo, corta, né? Dá 1, sobrou 5 aqui em cima. E aqui cortou x ao cubo, sobrou 6, então sobrou 6 aqui embaixo. Entendeu? Tranquilo ou não? Achou difícil? Que agora só tem você aqui, né? Então eu preciso saber se está tranquilo para você. Tá anotando? Então, é bem tranquilo, assim. Você sempre tem que fazer isso. Ah, e assim, Emanuel, tem um macete maior ainda, tá? Que você não precisa nem fazer essa conta. Toda vez que for limite no infinito, né? E tiver, né? O maior expoente do x do numerador for igual ao do denominador, tá? O resultado sempre vai ser os números que estão na frente desses maiores expoentes, né? Então você percebe aqui nessa letra B que como aqui em cima o maior é x ao cubo, embaixo também é x ao cubo, então o resultado dele vai ser os números que estão na frente, as constantes que estão na frente dele, vai ser 5 sobre 6. Tá? Aí você consegue fazer diretamente, tá? Tipo a letra E. E aí é o que eu vou falar com você. A maior de cima é o x a quarta, né? Vou aumentar aqui. O maior de cima é o x a quarta. O maior de baixo também é x a quarta. Quando eu tenho o maior expoente igual nos dois, no numerador e no denominador, o resultado sempre vai ser a constante que está na frente deles. Então, o resultado desse daqui, né, vai ser literalmente 1, que está na frente do x a quarta, e o 3, que está em frente, está junto com o x a quarta aqui no denominador. Você já pode fazer diretamente, quando você tem o mesmo valor de expoente, tanto em cima quanto embaixo. Mas não tem que trocar o sinal, porque tá ali menos infinito. Não, Infinito para esquerda. independente se for mais infinito ou menos infinito, quando você fizer essa divisão aqui, vai cortar e vai dar o número que dá frente. Entendeu? Então não vai mudar. Tanto faz o mais infinito ou menos infinito nesse caso. Entendeu? O que interfere o sinal é quando você pega uma função polinomial aqui. É essa função polinomial aqui que aí você tem que analisar daquele jeito que a gente analisou. Tá bom? Mas nesse caso aqui, né, não precisa. Entendeu? Beleza, entendeu. Show de bola.
Estevam, você demorou um pouco para entrar, eu já tinha começado com ela, tá bom? Mas eu vou fazer outros aqui ainda, beleza? Beleza, professor. Minha internet tinha dado ruim aqui. Ah, tá, tranquilo. Aqui, eu ainda não apaguei, não, mas o que que acontece? Na letra B aqui, tá? Eu explicando aqui para a Emanuele, né? Você tem que olhar para o denominador, tá? Que é o x ao cubo aqui. Na verdade, você olha para o denominador e vê qual é o x que tem maior expoente. É o x ao cubo, né? Aí o que eu fiz aqui, ó, ainda está escrito aqui ainda. Você pega esse maior expoente, né? O x com maior expoente, e divide em todos os termos. Ou seja, eu dividi tudo por x ao cubo. X ao cubo aqui, dividir por x ao cubo aqui, dividir por x ao cubo, dividir por x ao cubo, dividir por x ao cubo. Beleza? E aí, o que que acontece? Depois que eu dividi todos os termos pelo x ao cubo, que é o maior expoente do x no denominador, eu vou analisar cada termo, né, separado. Aí, é o que eu falei, né? Quando o limite vai para o infinito e fica com x aqui embaixo, ele vai para zero. E isso eu falei com vocês que ia ser muito importante para a nossa análise. Então, essa expressão vai para zero. Esse 1 sobre x ao cubo também vai para zero. Esse 6x sobre x ao cubo, ó, x sobre x ao cubo, eu corto, né? Vira 1 sobre x ao quadrado, ou seja, também vai para zero. Né? O que sobrou aqui? Sobrou esse primeiro termo aqui e esse primeiro aqui, tanto de cima quanto de baixo. Só que x ao cubo sobre x ao cubo dá 1, né? Que eu corto dá 1. Então, sobrou quem aqui? O 5, aqui em cima. E esse x ao cubo sobre x ao cubo eu corto também, sobrou 6, que ficou embaixo. Então, o resultado desse limite é 5 sobre 6. Fechou. Entendeu, Esther? Beleza, beleza, professor. Viu? Aí eu estava explicando também a Emanuele que tem um macetinho, né? Eu fiz esse jeito aqui, que é o jeito que eu aprendi, né? Mas tem um macetinho, né? Qual é o macete, né? Quando você tem o mesmo maior expoente, tanto no numerador quanto no denominador, tá vendo? Aqui é x ao cubo, aqui é x ao cubo, né? Quando é igual desse jeito assim, o resultado do limite, tanto mais ou menos infinito, tanto faz, né? Vai ser sempre a constante na frente deles. Tipo, como é igual aqui, tá vendo? Então, o resultado deu 5, né, sobre 6, que são os números que acompanham eles dois. Né? Tá vendo aqui? A mesma coisa na letra E, que eu já estava falando com ela já. Como aqui o maior é x a quarta e aqui o maior é x a quarta, então o resultado vai ser as constantes que estão na frente deles. Então, qual é o número que está na frente do x a quarta? 1. Então, 1. E qual é o maior número que está na frente do x a quarta? No de baixo é o 3. Então, dá 1/3. Você não precisa nem fazer, você já pode fazer direto. Economiza bastante tempo na hora de fazer. Principalmente a prova de vocês, que é de marcar. Né? Então, é melhor ainda. Beleza? Vocês reparam que na letra D também tem isso. Né? O maior expoente da letra D é o x. E embaixo também é um x. Né? Então, se o maior expoente aqui é o x e o x em cima e embaixo, que é a mesma coisa, então o resultado, vou apagar aqui, tá, gente? O resultado vai ser as constantes deles, tá? Então, qual é a constante aqui do x aqui? É o menos 1. Tá? E o de baixo aqui, o constante do x é o 2. Tá? Então, essa letra D, né, resulta no menos meio. Ok? Então, ó, já fizemos 3 aí diretamente. Tá? Agora eu tenho, né? Claro que eu tenho uma questão aqui que é diferente, né? A de cima é menor que a de baixo. Tá? E assim, né? Tem outro macete também, mas eu vou fazer dividindo antes de mostrar para vocês qual é o macete desse daqui, tá? Vou fazer aqui, ela é pequenininha, né? Então, vou fazer aqui. Limite, fazendo a mesma divisão que a gente tem que fazer, tá? Limite de x tendendo a mais infinito, tá? Mais infinito, tá bom? De x mais 1 dividido, vou dar um espacinho aqui, tá? Por x ao quadrado menos 2.
Mesma coisa, tá? O maior expoente do x, do denominador, x ao quadrado. Eu vou dividir tudo por x ao quadrado. X ao quadrado, x ao quadrado. X ao quadrado também, aqui embaixo. Aqui também, x ao quadrado. Também x ao quadrado. E aí, como eu falei com vocês já, né? X ao quadrado. Tá? É como eu falei com vocês, o limite no infinito, né? Quando tá o x embaixo, ele vai para zero. Então, esse aqui vai para zero. Tá? Esse 2 sobre x ao quadrado, ele também vai para zero. Tá? X ao quadrado sobre x ao quadrado vai dar 1 aqui, né? Corta aqui, vai dar 1. Então, embaixo aqui, a gente sabe que na fração vai dar 1. Tá? Porque deu 1 aqui, 1 menos 0 dá 1. Né? Então, tem 1 aqui embaixo. Beleza? Aqui em cima, gente, o que acontece? Quando eu corto x com x ao quadrado, né? X sobre x ao quadrado, né? Eu corto x com x aqui e fica, então, 1 sobre x. Tá? E assim, gente, 1 sobre x, né? Ele vai, quando você joga no infinito, ele vai para zero, né? Então, esse cara aqui também vai para zero. Olha que legal. Ele vai para zero. Então, 0 mais 0 é 0. 0 sobre 1. 0 dividido por 1 dá o próprio 0. Tá? Então, aqui, esse limite aqui, ele vai para zero. Aí, né, explicando a vocês mais um macete. Tá? Isso vocês vão anotando aí, para vocês não esquecerem, tá? Toda vez que o expoente maior do x, o de cima, for menor que o de baixo, ele sempre vai para zero. Sempre dá zero. Porque sempre vai acontecer essa forma aqui. Ele sempre vai ser um número com expoente menor do que o de baixo, e aí ele vai acabar indo para zero da mesma forma. Então, sempre que o de cima for um expoente menor que o de baixo, ele vai para zero, o limite. Beleza? Tá? Isso aí eu quero mostrar para vocês, né, que a gente não ter esse problema, né? Aconteceu desse jeito aqui, ele vai para zero. Ficou igual? O resultado vai ser as constantes que estão acompanhando eles, tá? E o último caso, e não tem aqui, né, é o caso, né? Esse do cosseno a gente nem vai fazer, tá, gente? Que não cai para vocês, tá? É quando o de cima for maior que o de baixo, tá? E aí eu vou dar um exemplo aqui na minha cabeça, tá? Limite de x tendendo... Aí eu vou botar até menos infinito para a gente olhar aqui com menos infinito, né? E aí em cima eu boto x à quinta e embaixo eu vou botar x à terceira, por exemplo. Só para dar um negócio que ainda não deu ainda, tá? Aqui a gente já corta direto, né? Porque aí vou cortar aqui o x à quinta sobre o x ao cubo, né? Então eu acabo... na verdade, eu vou até botar um número maior, tá, gente? Vai ficar um exemplo mais legal. Para não ficar só a expressão. Só. Sei lá, x à quinta mais 4, tá? Sobre x ao cubo, tá? O mais 1, tá? O maior expoente do de baixo é sempre o denominador, tá, gente? O maior expoente do de baixo, né, é o x ao cubo. Então, eu vou dividir por x ao cubo aqui. Vou dividir por x ao cubo aqui. Vou dividir por x ao cubo aqui. E vou dividir por x ao cubo aqui. E aí, ó, 4 sobre x ao cubo vai para zero, como a gente já viu, tá? Esse 1 sobre x ao cubo vai para zero, tá? X ao cubo sobre x ao cubo dá 1, né? Que eu corto dá 1, beleza? Aqui dá 1. O problema é essa partezinha aqui. Porque, assim, x ao cubo sobre x ao
x à quinta, né? Desculpa, sobre x ao cubo, né? Cortando x ao cubo com x à quinta aqui, vai sobrar o x ao quadrado, certo? X ao quadrado, tá? E aí é o que vocês têm que prestar atenção. Como o limite está no menos infinito, né, gente? Você vai jogar em números muito pequenos dentro do x ao quadrado. Só o que acontece, né, gente? Quando você joga números negativos elevado ao expoente par, ele resulta em valores positivos. Então, isso vocês têm que ficar ligados, tá? Você vai jogar o menos infinito, são números pequenos, números negativos. Dentro de um x que está elevado ao quadrado, né, resulta em valores positivos. Vocês sabem, né? Números negativos elevados a expoente par resultam em valores positivos. Então, quando você joga esse infinito aqui no x ao quadrado, tá? Então, você vai acabar resultando no mais infinito por causa do x ao quadrado, ok? E aí, qual é o macete desse terceiro caso? Toda vez que o de cima for maior que o de baixo, ele vai resultar numa divergência, ou seja, ele vai dar ou mais infinito ou menos infinito. Tá? E aí, dando mais infinito ou menos infinito, vocês têm que ter cuidado com essa parte aqui. Por exemplo, quando eu cortei aqui, deu x ao quadrado. Né? O x ao quadrado no menos infinito, ele vai para números positivos, que vai para mais infinito. Mensagem no chat aqui. Tá, melhorou, cara? Eu acho que deu uma... ficou instável aqui minha internet. Voltou? Beleza? Não, mas eu só estava complementando mesmo. Como x ao quinta sobre x ao cubo, eu fiz de propósito para dar x ao quadrado, e valores negativos aqui, né? Jogando nele, ele vai dar sempre valores positivos. Né? Então, por isso que ele está indo para mais infinito. Vocês entenderam essa parte? Tá? Quando o número, o expoente do de cima for maior que o de baixo, ele vai divergir, ou seja, ele vai ou para mais infinito ou vai para menos infinito. E aí você tem que analisar para onde que a questão está indo. Deu x ao quadrado e é negativo, vai para mais infinito. Tá? Tudo bem, gente? Entenderam essa parte? Foi tranquilo? Entendeu? A Manuela entendeu. Foi, Estevam. Ok? Então, gente, é isso. O que eu queria passar para vocês hoje é o macete dos limites laterais e dos limites no infinito. Todos esses casos aí para a gente estar com a matéria completa, tá bem adiantado, bem tranquilo. Tá bom? Beleza? Então, beleza, então. Eu que agradeço, Estevam. Gente, obrigado aí pela presença de vocês, tá? Vou liberar vocês, já que eu passei tudo que eu queria passar para vocês, né? Então, vou liberar vocês para descansar aí, tá bom? Boa noite. E semana que vem a gente está junto de novo, tá? Que a gente vai dar uma conversada sobre AD, tá bom? Isso aí, Manuel. Assunto novo não. Semana que vem a gente vai fazer uma revisãozinha da AD, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tira, né? Eu vou trazer algumas questões que geralmente caem, tá? Eu já estou há bastante tempo nessa disciplina, então eu já sei o que cai. Vou trazer algumas questões, a gente vai fazer, vai discutir, vai conversar. E vou perguntar se vocês têm mais alguma dúvida, né? Se não tiver, a gente encerra, porque assunto novo agora é só daqui a 2 semanas. Beleza? Foi aí, Manuel? Tranquilo? Então tá. Eu que agradeço, tá? Gente, boa noite de novo, tá? E até semana que vem. Valeu? Abraço. Boa noite.